Em várias culturas pelo mundo, os gigantes são relatados. Na Grécia, há os ciclopes. Na cultura dos anglo-saxões, há os Grendel. E na Bíblia, há aqueles conhecidos como Nephilim. E não são somente esses. Esses são somente os mais conhecidos. Há também ogros, trolls e tantos outros gigantes. Por que histórias de tantos seres humanos de tamanho tão grandes surgiram em tantos pontos distantes do mundo? Há quem diga que há uma explicação simples para isso. Os gigantes são ou teriam sido reais. Gigantes são geralmente humanos de tamanho muito grande e muita força. Algumas vezes são descritos como monstros estúpidos e violentos, especialmente em histórias mais modernas. Também são descritos como devoradores de humanos ou de animais de rebanho. Mas, paralelo a isso, também são descritos como seres muito inteligentes e amigáveis. Se sabe que o maior homem da história foi Robert Pershing Wallow, nascido nos Estados Unidos e que media cerca de 2,40 metros de altura. Uma altura que, comparada a humanos médios, é considerada muito alta. Mas os gigantes vão além, com mais de 3 metros de altura. Na Grécia Antiga, os ciclopes eram gigantes muito poderosos que se dizia até mesmo terem construído grandes edificações em algumas cidades, como por exemplo Micenas, com pedras tão grandes que se acreditava com total convicção, até pouco tempo atrás, terem sido certamente construídas por gigantes. Porém, os especialistas dizem que as lendas dos ciclopes e outros gigantes populares nas histórias gregas viriam do contato dos antigos habitantes da região com ossos de gigantescos animais de outrora, como mamutes, mastodontes e rinocerontes. Fósseis esses que até hoje são frequentemente encontrados em escavações por aquela região. Os pesquisadores teorizam que, como os habitantes dessa época não conheciam os animais da qual aqueles fósseis pertenciam, pensavam esses serem gigantes. Além disso, animais como mamutes e elefantes possuem em seus crânios um único buraco grande, que aparenta muito ser um olho. Mas na realidade é onde fica o nariz e a tromba do animal. Daí teriam se originado as histórias dos ciclopes, gigantes de um olho só. Mas viajando para outro canto do mundo antigo, onde todas as histórias do Novo e Velho Testamento se passaram, os Nephilim se popularizaram por serem gigantes que ocupavam aquela parte do mundo e foram mencionados algumas vezes na Bíblia. Eles seriam fortes e grandes, muito maiores do que humanos comuns. Desde o século retrasado, surgiram histórias sobre evidências de fósseis encontrados por pesquisadores e antropólogos, e que provariam a existência de gigantes no passado. Além disso, são essas as principais evidências que sustentam as teorias atualmente. A primeira dessas importantes descobertas é chamada de o Gigante de Casternal. Seria um homem com 3,5 metros de altura, descoberto pelo antropólogo Georges Vacher de la Pouge, em um cemitério da Idade do Bronze na França, em 1890. São 3 fragmentos de ossos do húmero, tíbia e diáfise mediana do fêmur, descobertos no sedimento no fundo do túmulo da Idade do Bronze e que seria datado do período Neolítico, muitos milênios antes. Dizem que esses ossos poderiam pertencer a um dos maiores seres humanos que já existiu. Até hoje, nenhum estudo moderno foi feito revisando essa descoberta. Então não se tem certeza sobre os cálculos relativos ao tamanho. O descobridor descreveu os ossos em uma publicação de jornal, afirmando o seguinte: "Acho desnecessário afirmar que esses ossos são inegavelmente humanos, apesar de seu enorme tamanho. Os volumes dos ossos eram mais do que o dobro dos ossos humanos normais." Ainda na época da descoberta,
os ossos foram examinados por especialistas. Um deles, um professor de anatomia patológica, afirmou que pertenciam a uma raça muito alta, mas os ossos seriam de dimensões anormais e representariam um crescimento mórbido. Posteriormente a essa descoberta, relatos saíram na imprensa em 1894 e falavam sobre a descoberta de ossos humanos gigantes em um cemitério pré-histórico em Montpellier, na França. Crânios gigantes teriam sido encontrados, ao lado de outros ossos de proporções igualmente gigantescas. Esses ossos teriam sido enviados para a Academia de Paris para mais estudos e teriam pertencido a indivíduos de 3 a 4,5 metros de altura. O esqueleto gigante de humanos mais antigo já descoberto foi na Grécia em 560 a.C. Nessa época, um ferreiro descobriu um caixão de 3 metros com um esqueleto gigante dentro. Esses ossos foram saudados e homenageados na época, como pertencendo ao herói espartano Orestes, mas hoje se especula que fossem na verdade ossos de animais gigantes, descobertos e enterrados muitos anos antes da descoberta. A partir dessas e de outras descobertas, surgiram discussões sobre a possibilidade da existência desses seres. Céticos dizem que seriam simplesmente humanos comuns, com doenças, e as doenças suspeitas de serem responsáveis por isso foram a acromegalia e o gigantismo, ambas doenças causadas pela secreção excessiva do hormônio de crescimento, gerando assim um corpo com tamanho aumentado. A acromegalia é um distúrbio causado por um tumor benigno e é marcado por um alargamento permanente da mandíbula, mãos, pés, órgãos internos, nariz, lábios e língua. Na maioria das vezes, a doença se manifesta entre os 30 e os 50 anos, quando o crescimento normal dos ossos costuma parar. Já o gigantismo é uma doença extremamente rara, que começa na infância. Essa condição patológica resulta em um crescimento ósseo exagerado e altura fora do normal. Pessoas atingidas por essa doença podem facilmente atingir mais de 2 metros de altura. Outra teoria que os céticos costumam levantar para explicar toda a questão dos relatos de gigantes, principalmente para explicar o porquê de tantas histórias surgirem em vários cantos do mundo falando sobre seres semelhantes, é que os gigantes teriam todos sido criados na imaginação, a partir da descoberta de fósseis de elefantes e outros animais gigantes, que existiram em eras anteriores aos seres humanos, até mesmo os dinossauros. Mas, por outro lado, pesquisadores que defendem a existência dos gigantes dizem que eles seriam descendentes dos denisovanos, hominídeos que habitavam na Terra há 200 mil anos atrás e que viveram até alguns séculos atrás em alguns pontos do mundo e depois teriam desaparecido devido à sua população muito escassa. Esses teriam sido humanoides com dentes e mandíbulas muito grandes e muito provavelmente uma caixa craniana muito achatada e larga. Além dos gigantes comuns que são analisados por especialistas, há outros relatos, alguns relativamente recentes, sobre os que são nomeados True Giants, ou verdadeiros gigantes. Esses seriam seres magros, de 3 a impressionantes 6 metros de altura, com cabelo marrom avermelhado ou castanho escuro, sem pescoço visível e com mãos muito grandes. Esses seres também possuiriam 4 dedos. Um relato popular sobre eles fala sobre pegadas gigantes encontradas em pântanos na Geórgia, nos Estados Unidos, no ano de 1829. Nesse episódio, 9 caçadores foram atrás da criatura, que seria responsável pelas pegadas, logo encontrando um gigante com 4 metros de altura. Na batalha, os caçadores mataram o gigante, mas isso teve um custo alto, pois 5 dos caçadores morreram durante a luta.
Mas infelizmente esse relato carece de maiores evidências, e os nomes dos caçadores, sobreviventes e mortos não foram dados, assim como fotos ou provas do incidente. Então é difícil de se dar o crédito necessário para esse relato. Outro ponto relativo a gigantes que ultimamente tomou conta das notícias é sobre uma acusação feita contra o Instituto Smithsonian, um dos grandes institutos científicos americanos. Segundo a denúncia, o instituto teria recebido ordens no início dos anos 1900 para destruir muitos esqueletos gigantes em sua posse, visando manter a narrativa da teoria da evolução. Esses fósseis seriam suficientes para comprovar a existência dos gigantes. A acusação ainda afirmava que a Suprema Corte americana, em 2014, teria ordenado a revelação de documentos que provavam essa destruição. A acusação teria a autoria do Instituto Americano de Arqueologia Alternativa. Essa revelação tomou conta da internet e reacendeu o debate sobre a realidade por trás dos gigantes, mas ao que parece, não passou de uma imensa mentira, pois, ao que se diz, não há informações de que o Instituto Americano de Arqueologia Alternativa realmente exista ou tenha existido, sendo provavelmente uma farsa. Além disso, nos anos 1900, não havia possibilidade de se tornar sigilosos documentos. Tal costume só se tornou comum após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E por último, não há registro oficial de ordem alguma da Suprema Corte Americana para que algum documento dessa natureza fosse revelado ao público, como afirmava a denúncia. Sem dúvida, há mais evidências contra a existência de gigantes do que a favor, mas mesmo assim não se pode descartar as evidências de fósseis encontradas e que são documentadas. Essas, somadas ao fato extremamente curioso de esse tipo de humanoide ser tão popular por todos os cantos do mundo, desde as primeiras civilizações e sociedades, mostra que certamente há algo a mais atrás do que simplesmente doenças causando mutações. A questão é o que é que isso indica. E para isso ainda não temos respostas definitivas. Será que seriam somente humanos comuns, atingidos por doenças que causaram supercrescimento, somados a um exagero nas medições de tamanho? Seriam somente lendas surgidas a partir do encontro com fósseis de dinossauros e outros animais de outrora? Ou será que esses humanoides gigantes realmente foram reais, até não muito tempo atrás? Ou quem sabe, talvez até ainda estejam entre nós? Seriam os gigantes uma realidade?